Fazemos uma pequena oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedimos as luzes do Divino Espírito Santo, nos encomendamos à bem-aventurada Virgem Maria, aos anjos, aos santos que nos acompanhem. É um momento, estamos vivendo há anos já, né? Estamos vivendo um momento crítico da história da Igreja, como jamais se passou, e como nunca nós precisamos da graça de Deus, da intercessão da Virgem Maria e do auxílio dos santos anjos. Nós nos encomendamos então a todos, pedindo que o Senhor nos ilumine e nos dê a graça de bem meditarmos aquilo tudo que nós precisamos meditar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mas então, hoje, durante a Santa Missa, fiquei eu meditando, sobretudo eu tinha na cabeça a Ilva, mas tantas outras pessoas que muito sabiamente ficaram sem missa e sem comunhão durante todos estes anos, em muitos anos. E daí eu me lembrei, bom, mas já é toda outra. Bem, primeiro eu quero dizer e louvar e agradecer a Deus a assistência que Ele nos deu durante estes anos. Porque foram tão poucos os que perceberam que a grave crise atingia a cabeça da Igreja. E que, de fato, estava acontecendo um cisma. E tendo havido um conclave que fugiu às leis canônicas. Aliás, Francisco queria ter mexido nisso e não conseguiu, hein? Não conseguiu mexer. Bem, a cúria, aquele tanto, quer dizer, era uma encomenda da congregação dos cardeais antes da eleição dele, e não conseguiu fazer a reforma, né? Enfim, mas eu já perco a linha. Mas então, quer dizer, poucos aqueles que conseguiam identificar o tempo que nós vivíamos. Nós somos muito felizes e temos que agradecer a Deus de ter entendido que nós estávamos com o conclave tinha sido fraudulento, quer dizer, a tomada do trono foi fraudulenta, e nós estávamos com um antipapa. Francisco não deixou, pela morte dele, Francisco não deixa de ser um antipapa. E como tal, ele devia ser julgado e condenado pelo sucessor, hein? Isso devia acontecer. Então, sim, nós estávamos estava-se sob um antipapa. É lei canônica, pacífica, de observância multissecular na Igreja, que, estando sob um papa excomungado, um antipapa, todos aqueles que são una com ele ficam excomungados como ele. Ficam todos excomungados, assim como era um excomungado Francisco. E por isso, também pelo fato dele ser um falso profeta, é quase uma consequência lógica. Um antipapa ser um falso profeta, a esse nível que Francisco era. Sempre fiz essa distinção. O antipapa Francisco era diferente dos outros 27 antipapas que vieram antes dele. Porque esses 27, muitas vezes, se aferravam ao trono pontifício para defender o papado e para lutar pela Igreja. Eles acreditavam piamente que eram legítimos e defendiam o papado e a Igreja. Contudo, estavam excomungados, e com eles excomungados todos aqueles que os seguiam.
E assim aconteceu agora sob o Francisco. E nós avisávamos, e tanto avisamos isso, que aqueles que estavam com Francisco estavam tão excomungados quanto ele. Tão excomungados quanto ele. Mas agora, dizer, a pergunta é, e tendo morrido Francisco, nós dizíamos antes que a sede estava vacante, desde a renúncia de Bento XVI. E agora? Como fica a sede? A sede continua vacante. Só que agora, não é só nós que dizemos, muitos dos que estavam acompanhando, uns mais de perto, outros mais de longe, a contra-igreja, agora sabem que estão realmente em sede vacante. Não estão mais rezando o Nacum, o antipapa Francisco. E por isso, saem da excomunhão da contra-igreja todos aqueles que estavam com ele. E isso significa que os fiéis católicos, aqueles que perseveravam na fé católica, podem voltar agora às suas igrejas e participar da missa e receber a comunhão. Esse é o ponto que traz muito alívio, alegria e contentamento. Imagino quantas pessoas há anos sem poderem comungar regularmente, sem poderem ir à Santa Missa, agora tem um sollievo, um alívio, podem ir à missa e comungar. Contudo, coisa não é assim automática, isto é, morreu o Papa, a sede ficou vacante e a contra-igreja volta a ser a Igreja Católica Apostólica Romana. Isso é uma coisa, não é assim, isso é uma coisa de fé, é uma coisa de religião. Aqueles cardeais, aqueles bispos, aqueles padres, aqueles leigos que encamparam as ideias heréticas e cismáticas de Francisco, eles continuam tão excomungados quanto estavam antes. Isso é uma coisa importante. Não pensar assim que pronto, agora acabou. Não, não é isto. Aqueles cardeais, bispos, padres, leigos, comunidades, religiosos, religiosas, que estavam numa situação de cisma e de heresia sob o Francisco, mas encamparam, compraram as ideias errôneas dele, a igreja cismática dele. Não, por favor. A igreja sinodal de Francisco. Estes continuam tão excomungados quanto eram com Francisco em vida. Continuam tão excomungados. Por isso, para mesmo agora, em sede vacante, para ir à missa, é preciso ver com que padre, com que bispo, com que cardeal se está em comunhão. Né? É preciso ver isso. Sei que, mesmo com Francisco em vida, sem fazer aquela oposição formal e forte, quanto nós fizemos a ele, né? A ponto de recebermos da contra-igreja dele a excomunhão, né? Sei que muitos padres que não tomaram essa atitude tão drástica, tão clara, tão em defesa da igreja e dos fiéis, muitos, não obstante, acreditavam, sabiam, estavam vendo tudo aquilo que nós víamos e denunciávamos. Mas se mantinham lá, silentes, quietinhos, pecando, porque não era hora de denunciar, era hora ainda de denunciar, de falar. Era pecado grave, porque abandonava a igreja. É o que acusa o Bento XVI, eu acuso o Bento XVI disso, né? Que eles estando ali vendo o que acontecia. Não era ele o grande, o maior teólogo do século XX, mas ele não chegava um palmo à frente do nariz. Ele podia ser um grande erudito,
Mas um teólogo, alguém que está vendo, fazendo teologia viva, isso ele não foi, porque não reconheceu aquilo que estava acontecendo diante do seu nariz. Eu o acuso disso. Ou acusarei até o céu. Então, não tomou essa nossa posição que ele devia, tinha obrigação de tomar, tinha sido Papa. Ele tinha que ter reassumido o papado em afronta ao antipapa e a sua contra-igreja, o antipapa Francisco. Então, é preciso examinar com muito cuidado com quem nós vamos partilhar, ainda agora como igreja. Esse cardeal, esse bispo, esse padre, esse pároco, esse padre, enfim, ele continua com as ideias heréticas de Francisco, ele continua com a ação cismática de Francisco. Então, é preciso até perguntar se a missa que ele celebra é realmente válida, né? É realmente lícita, porque ele tem a fé católica, não está em pecado de heresia formal, não está em pecado de cisma realmente efetivado, separado da igreja. Isso é preciso se perguntar. Não é agora dizer oba, oba e vai aí com qualquer cardeal, com qualquer padre. Então, agora, se você entende que esse padre realmente não é da turma do Francisco, muito bem. Mesmo que ele não tenha tomado uma posição tão clara, tão franca que nós adotamos, agora se pode voltar à missa dele e a comunhão com ele. Desde que ele reze a missa conforme as rubricas e tudo direitinho, né? E não esteja contribuindo para a destruição da igreja, para aquela destruição da igreja que Francisco queria que fosse permanente. Francisco queria que a destruição da igreja continuasse mesmo depois da morte dele. E esta é a grande questão. Morreu. E agora? Os seus que o seguiam vão continuar com a mesma destruição de igreja que ele promovia? Essa que é a questão. Tem que colocar cada padre, cada bispo diante dessa pergunta e responder a ela. De qualquer forma, penso que vai ficar mais fácil para as pessoas poderem agora ir a uma missa, poderem confessar, poderem comungar, né? E retomar algo da vida comum, algo da vida comum da igreja, como estava até então. Então, esse é o ponto que eu queria muito deixar bem nítido, bem claro, bem claro. Não é pensar assim que também é automático, morreu o Papa e pronto. Não. Há muitos que o apoiavam e devemos reconhecer que tem gente até à frente de Francisco. Já o referi várias vezes, volto a dizer, que Francisco chegou a decepcionar até mesmo a máfia de St. Gallen, que lá o colocou, porque não teve a força e a coragem de fazer certas coisas que tanto a máfia de St. Gallen e outros progressistas e destruidores da igreja tanto queriam que ele tivesse feito. Então, é com um grano Salles, é com crítica, é com consciência que agora se pode retomar missa, confissão e comunhão. Outra questão agora é uma questão de ficar atentos. Eu falei no sermão hoje sobre isso. A preparação para o conclave. Esse tempo de preparação para o conclave é importantíssimo. De estar atentos, de ficar vigiando. Vejam, já estão denunciando Parolin e Parral, parece que é o arcebispo que está ajudando a ele, de estarem tentando fazer propaganda para que Parolin seja eleito
sucessor de Francisco. E se for, ele será realmente sucessor de Francisco em todos os títulos, inclusive aquele de antipapa, né? Inclusive aquele de antipapa. De qualquer forma, Parolin já está infringindo leis canônicas, como dizia na missa. Se denuncia que ele andou aí se aparecendo no exame, na declaração de morte de Francisco. A igreja tem um modo de examinar e para declarar morto um papa. Então, Parolin andou se metendo nisso, aparecendo nisso, mostrando a sua figura lá, ao lado do Carmelengo. Tudo agora devia estar na mão do Carmelengo, é ele que vai dirigir a igreja. Todos os cargos de prefeitos de congregações, tudo agora emudece. Fica em pleno, tão somente 2 cargos ficam em pleno. Aquele da congregação para a penitência, né? Essa não pode parar nunca, né? A congregação da penitência não pode parar, muito menos agora nesse ano, no ano santo. Então, essa tem que continuar. E também o vicariato de Roma, para o bem dos fiéis, né? Tanto uma congregação quanto a outra, precisam continuar em pleno vigor, por causa do cuidado pastoral dos fiéis, da salvação das almas dos fiéis. Agora, o resto, todas as congregações ficam em suspenso. Ninguém mais pode, digamos, a congregação para a doutrina da fé, a do Tuxo, que é outro candidato, hein? Não pode mais ficar proclamando documentos aí, editando doutrinas da igreja, nada disso pode mais sair. Agora, enquanto é o Carmelengo, e o Carmelengo tem essa dupla função. Antes, fazer o sepultamento do Romano Pontífice segundo as leis canônicas. Depois, dirigir as congregações gerais que preparam o conclave. E terceiro, dirigir o conclave para que chegue legítima e validamente a eleição de um sucessor romano. Mas tudo isso está na mão do Carmelengo, que não é Parolin. Parolin tem também ele as suas funções diminuídas. Não pode mais tomar atitudes, porque não tem mais ele não representa mais o papado, que está vacante, né? Então, e Parolin está lá querendo. Também ele se meteu na clausura, né, que se faz com o selo do Carmelengo para não irem aos aposentos que Francisco, que o Papa, no fim, que o Papa usava, no caso de um verdadeiro Papa, né, usava antes da sua morte. Ali pode haver documentos que só interessa ver ao futuro Papa. Então, outros cardeais, ninguém deve ter acesso a isso. Só deve ter acesso a isso depois um Papa válida e legitimamente eleito. Então, por isso é tudo selado, é tudo clausurado, tudo fechado. Ninguém pode ir a esses aposentos, ninguém pode mexer em coisa nenhuma, até que seja eleito o legítimo Papa. E não está se respeitando isso. Parolin não está respeitando isso. Aliás, também foi Zenke quem denunciou isso. Queriam que começasse hoje as assembleias, as congregações gerais, se chama assim. Oficialmente se chama as congregações gerais. Isto é, a reunião dos cardeais, e nessas congregações gerais participam todos. Tanto aqueles que têm direito a voto e que entram depois para o conclave, como aqueles que não têm direito a voto e que depois, então, não entram em conclave. Então, todos os cardeais têm 80 anos ou mais, devem participar das congregações gerais. Zen é um deles, né, por exemplo. E estavam já convocando para hoje. Nem dá tempo daqueles que estão em países mais distantes, daqueles que são mais velhinhos e que precisam se preparar para uma viagem dessas, poder se organizar e fazer. Então,
Parolin denunciou já isso. Não, de jeito nenhum, não pode começar a congregação. Tem que primeiro enterrar o Papa, tem que primeiro enterrar aquele que... Zen. Zen. Eu disse Parolin? Não, é Zen. O Zen estava reclamando, né? Então, não pode realmente... O que esperar dessas congregações gerais? O que serve a congregação geral? Serve para os cardeais se conversarem uns com os outros, se verem, se conhecerem um pouco, né? Isso é importante, eles poderem conversar, se conhecer um por um, aí, ter um contato. Então, até quando, durante os dias de congregação geral, eles estão de folga, tomando um cafezinho, respirando, fazendo um descanso, até esse momento é importante, porque eles vão se conhecendo, vão se lembrando uns dos outros, vão vendo quem é quem. Né? Isso é importante, isso é importante. Depois se convidam canonistas para fazerem palestras e orientar como é que se procede num conclave. Quais são as leis, quais são as normas, como é que deve ser, o que está proibido, o que excomunga um cardeal, lete sentença, como foram excomungados aqueles cardeais lá. Entre eles, Bergoglio, na sua eleição, foram todos excomungados. Aí vem o canonista, explica tudo de novo para os cardeais, como é que está a lei atual da igreja, como é que fica isso e aquilo, como é que deve se comportar, como é que vai ser. Então, sobre o conclave. E depois, então, nós temos realmente o conclave propriamente dito, né? Onde os cardeais devem ficar, né? Ficam aí, naquelas sessões do Vaticano, que também são lacradas, como agora foi lacrado os aposentos pessoais do Romano Pontífice, mesmo que um antipapa, e ficam lá fechados. Tudo aquilo que burla, não pode levar celular, não pode levar nada. Então, tudo aquilo que foge, que tem coisas que podem ser realmente gravíssimas, a ponto de anular a sessão ou o conclave, como de fato aconteceu mesmo durante o conclave de Francisco, e nós tanto andamos depois noticiando e denunciando. Então, sim, essa é a grande preparação e a grande reunião dos cardeais para a eleição do Romano Pontífice. A igreja tem uma lei, Universi Gregis Domini. Então, esta lei, que foi escrita por João Paulo II, e teve alguma mudançazinha feita por Bento XVI, e que Francisco queria reformar totalmente, não conseguiu. Olha a graça que a igreja tem ainda, hein? Ele não conseguiu botar a mão nisso, ele queria botar, ele queria ter, não conseguiu. Ele não tinha amparo, não tinha gente que ajudasse ele a fazer essas coisas, ele queria mexer nisso, ele queria. Então, tem que seguir se não segue direitinho essa lei, então o Papa é eleito não canonicamente, e com isso ele está excomungado e é um antipapa. É o que aconteceu com Bergoglio, que foi um antipapa por ter burlado essas leis. E isso, então, é a preparação e a realização do conclave. Tudo aquilo que estão aventando aí, eu sei que Viganò e outros que não entendem nada de direito canônico, diga-se de passagem, estão aventando aí possibilidades, querem fazer assim uma distinção dos cardeais escolhidos antes de Francisco e os cardeais escolhidos por eles, e fazer um conclave separado, que realmente são ideias, todas essas ideias não vão vigir, não vão vigir. O que acontece é que eleito um Papa verdadeiramente católico, agora prestem atenção nisso, essa é uma dica para depois nós podermos avaliar
se foi eleito um Papa legítimo, católico, ou se foi um Papa, se finalmente vamos chegar em presença daquele falso profeta de Apocalipse 13, 11 e seguintes, que nós tanto acusamos e pensamos que era Francisco. Esse ponto agora é essencial. Se o próximo Papa vier e confirmar, e continuar, e ainda piorar tudo aquilo que Francisco estava fazendo, então ele com certeza é o falso profeta de Apocalipse 13, 11, e ele não é legítimo. Não é válida a sua eleição, porque ele não é católico. Se for eleito um Papa verdadeiramente católico, ele deve sentar-se e dizer simplesmente assim: olha, Francisco foi um antipapa por este e aqueles pontos, e pegar ad caso. Basta esse Papa ir à Acta Apostólica Sedis, e aquilo que foi feito como magistério da Igreja, e ele vai anulando. Ó. Isso não é magistério da Igreja, aquilo não é magistério da Igreja, essas conclusões do sino da sinodalidade que o Francisco mandou escrever em Acta Apostólica Sedis, como se fosse magistério da Igreja, aquilo não é magistério da Igreja, anula-se isso, anula-se aquilo. Se não fizer isto, ele é tão falso profeta, antipapa e falso profeta, quanto o seu antecessor. E até mais, porque essa é uma coisa, queridos. Se nós já estávamos horrorizados com Francisco, e tínhamos razão de estar horrorizados com Francisco, nós tínhamos razão de tê-lo como o falso profeta de Apocalipse 13, 11 e seguintes. Ele preenchia todos os requisitos de Apocalipse 13, 11 e seguintes. Ele só não é o falso profeta de Apocalipse 13, 11 e seguintes, porque ele não realizou, digamos, duas últimas prescrições daquela película do Novo Testamento, certo? Do Apocalipse. Ou seja, ele não apresentou o anticristo, não lhe criou a imagem, não levou ele a ser adorado como Deus, não lhe passou o trono sobre a igreja, estou dizendo de forma muito sábia, não é da igreja, mas sobre a igreja. Porque Francisco podia, ou o seu sucessor, pode continuar sentando no trono da igreja, mas se ele inventa um trono superior ao da igreja, isso é um trono que esteja sob todas as igrejas, inclusive a católica, então ele é o anticristo. É o anticristo. Então, o que eu dizia mesmo? Que todo esse projeto nós dizíamos sim, é isso que eu estava dizendo, que Francisco só não preencheu todos os requisitos do falso profeta de Apocalipse 13 e 11, porque ele, não apresentou o anticristo, e a duas, porque ele morreu, não da forma como está lá dito que vai morrer o falso profeta, que aliás nem vai morrer, né? Não teve o seu fim, como se escreve no Apocalipse, que o falso profeta terá o seu fim. Tudo o mais Francisco fez. Tudo o mais que está lá em Apocalipse 13, 11 e seguintes, Francisco fez. Derrubou tantas estrelas que estavam no céu. Mandou-as à terra, ao inferno, que são os cardeais, os papas, os bispos,
os padres, os fiéis, que se tornaram tão heréticos e cismáticos quanto ele, aprovando as suas ações e achando que ele era um santo padre. Que horror ver que isso agora se revela ainda de forma mais forte durante esse tempo da sua morte. Que horror ver que tem tanta gente, tem muito mais do que nós pensávamos, tem muita gente mesmo que encampava as ideias heréticas e cismáticas de Francisco. Essas estrelas todas que estavam no firmamento celeste, ele as derrubou e as lançou à terra e ao inferno. Então, não, tudo o que caracteriza um falso profeta estava na boca de Francisco. O seu discurso sobre o mundo, o seu discurso ecumênico, e mais do que isso, com as falsas religiões, o seu discurso da salvação do planeta e não das almas, o seu culto aí a tantas divindades, enfim, que tudo isto, todas essas heresias, desde Amores Letícia, seu capítulo 8, desde aí, tudo, e até antes, né, a sua primeira exortação apostólica pós-sinodal, Verbum Dei, né? Como é que é a primeira? Que tanto denunciaram. Tudo isso. Ele fez. É um falso profeta. Só que não é o falso profeta por esses dois requisitos. Isto é, não chegou a apresentar o anticristo e não chegou a morrer, a desaparecer da forma como está dito que acontecerá com o falso profeta de Apocalipse 13:11. Mas Francisco era falso profeta, mas falsíssimo como só ele. Dois pontos que podem muito claramente nos indicar que se o próximo, de fato, é o antipapa, além da apresentação do anticristo, né? 2 pontos, além da apresentação do anticristo, que nós dizíamos pode ser quase que em concomitância com a eleição do sucessor, 2 pontos podem ser. A ordenação de mulheres como se sacerdotisas pudessem ser. 2, a invalidação da missa, com uma fórmula de consecratória que realmente não realize a transubstanciação. Esses 2 pontos, 3, né? A apresentação do anticristo, ordenação de mulheres e invalidação da missa, esses 3 pontos nós temos que ficar muito atentos, porque deverão vir do falso profeta de Apocalipse 13, 11 e seguintes. Eu dizia de Francisco, e agora já vou adiantando do seu possível sucessor, e do verdadeiro falso profeta de Apocalipse 13, 11 e seguintes, eu dizia que, Francisco não tinha coragem de tomar esses 2 pontos, ordenação de mulheres e invalidação da Eucaristia, ele não tinha coragem. E essa é uma das queixas da máfia de Santa Gália. Mas que ele o faria tão somente na presença do anticristo. Tão somente. Isso eu dizia. Agora, talvez o próximo tenha coragem, né, de fazer até antes da apresentação do anticristo. Senão, como eu dizia de Francisco, segue aquele pensamento de que o novo, aquele que venha verdadeiramente a ser o falso profeta de Apocalipse 13, 11, ele venha a fazer com o anticristo. Então, é uma questão de estarmos muito atentos, muito atentos. Se o próximo Papa
não anular os atos heréticos e cismáticos de Francisco, ele continuará na heresia e no cisma de Francisco. Simplesmente assim. E se então os padres, os bispos, os cardeais não denunciarem e não virem isto, eles também simplesmente continuarão, não é voltarão, continuarão a estar em heresia e em cisma como estavam até agora e se mantêm, se agora livres do antipapa, eles não reformularem o seu pensamento e o seu projeto. Aquilo que era heresia continua sendo heresia. Aquilo que era cisma continua sendo cisma. Nada mudou. Nada mudou. Então, somente uma vírgula mudou. Isto é, Francisco é falso profeta como jamais nós tínhamos tido um falso profeta assim. Nem Lutero, nem Zwingli, nenhum outro conseguiu ser tão falso profeta até hoje quanto foi Francisco. Para ele ser, repito, o falso profeta de Apocalipse 13, 11, só faltou isto, ele não ter morrido ainda e ter apresentado o anticristo. Morrer como está nas escrituras, morrer não, desaparecer como nas escrituras se diz que ele deve desaparecer. Isto é, descendo ao inferno em corpo e alma durante os 3 dias de trevas. Só faltou isso, só faltou isso. Só esta vírgula faltou para... Mas ele é verdadeiramente um falso profeta e um antipapa. E quem quiser continuar a linha dele, em comunhão com ele, fazendo cometendo aquelas heresias e fazendo aquele cisma que ele estava fazendo, continuará fora da Igreja Católica. Estava fora da Igreja Católica, está no presente fora da Igreja Católica e continuará assim após a eleição e assunção de qualquer papa que seja depois de Francisco. Continuará fora e em cisma com a Santa Igreja Una, Católica, Apostólica, Romana. Comunhão que nós muito forte e sabiamente soubemos manter durante todos estes longos anos do antipontificado de Francisco. Tem alguma pergunta? Lucinda Rabelo, padre, mas os fiéis que vão à missa sem saber da missa una, né, são culpados? Bom, claro que poderá haver, sei lá, algum lá em Quimato, sem celular, algum velhinho, alguma velhinha. Mas, queridos, o Espírito Santo nos colocou, não foi de graça para denunciar, para avisar, para falar, para que as pessoas não caíssem em heresia e em cisma. Né? O cisma é um pecado, a heresia e o cisma são pecados graves. E pecados graves não se fazem inocentemente. Pecado grave se faz por malícia intencional explícita. Isto é, a pessoa realmente faz em consciência. Heresia e cisma se faz em consciência. Então, não ter consciência de quem era Francisco, muito difícil depois de 12 anos. Eu sempre disse isso. Muito difícil depois de 12 anos. E nós já, antes do acontecimento, estamos prevenindo para o próximo. Né? As pessoas têm que procurar a verdade da sua fé, a verdade da sua religião. Ao ver tudo aquilo que estava acontecendo, a pessoa tem obrigação de investigar, de ver onde está a doutrina correta, onde está o sábio, o douto, que realmente... Douto é doutor, né? Onde está aquele sábio e douto que realmente está ensinando a doutrina certa da igreja? Para eu tomar a atitude correta. Então, essa obrigação tinha. Todo católico tem. Não se cai na mão do falso profeta e do anticristo assim, inocentemente. A gente sabe o que é a Santa Igreja Católica, como é que ela vive e se dirige. A gente sabe qual é a posição da Igreja Católica diante do gaysismo.
A gente sabe diante do casamento irregular. A gente sabe a posição da Igreja Católica. Não é possível cair nessa coisa assim sem advertência. Isso não é possível. Isso todo mundo sabe. Né? Casou, descasou por si mesmo e depois tomou outra mulher, esse está irregular. A gente sabe, todo mundo sabe. Casar é uma vez só uma vez. Enquanto a mulher está viva, está casado. Comportamento homossexual, viver com outro homem, com uma outra mulher, mas não tem católico que não saiba que isso não constitui vida católica. Qualquer um sabe. Então, não há desculpa. Frente a esses, não há desculpa. Isso é coisa de Francisco, do seu cisma, das suas heresias. Nós não podemos cair nisso. Inconscientemente, não se cai nisso. Não se cai. Mais alguma? A Isabel Burak perguntou, só tem um dos candidatos a Papa que realmente salvaria a Igreja, o cardeal Sara? Olha, não acredito, não sei se o cardeal Sara, sinceramente, achei o cardeal Sara muito fraco. Não, todos aqueles que continuaram una com Francisco eram fraquíssimos. Teria ele coragem de subir ao trono agora e dizer, olha, porque você tem que entender que a grande parte, estou dizendo um só, né? Então se você está dizendo que talvez teria um único capaz, que seria o Sara, então você está dizendo que os outros todos são bergoglianos. E isso é uma pressão imensa. Imaginem a pressão que não sofreu João Paulo II, a pressão que não sofreu Bento XVI, mas agora a pressão será tremenda. Teria o cardeal Sara ou qualquer outro, quem terá a coragem de botar a cara desses cardeais, desses bispos, desses padres? Quem terá? O Alan Souza disse. O Alan Souza. Então, antes de todos os candidatos, não existe realmente um que se oponha ao antipontificado de Francisco. Chegamos a essa conclusão, né? Chegamos a esta conclusão. E isso já nos leva a dizer, o próximo que virá, já dizemos tranquilamente, o próximo que virá, com certeza, apresentará o anticristo, ordenará mulheres, invalidará a Santa Missa, finalmente este será o falso profeta de Apocalipse 13, 11 e seguintes. Essa é a conclusão nítida, calma, tranquila a que nós chegamos. O próximo será, sem dúvida. Está tudo preparado. Francisco deixou tudo preparado. Agora é só vir e fazer. Virá o próximo e o fará. Com certeza, com certeza. Eu não levo dúvida, Apenas seguirá. Não seguiu Bento XVI, o feliz pontificado de João Paulo II, pois agora o próximo seguirá o infeliz pontificado o antipontificado de Francisco. Simplesmente assim. Simplesmente assim. Mais alguma coisa? Padre, a Lucinda Rabelo, padre, então o novo Papa vai proibir missas Eucaristia? Não, o que nós esperamos é que eles venham com uma missa. Esses dias apareceu aí, a ser bem franco, eu nem fui olhar. Apareceu aí uma denúncia de uma missa que tinha sido composta, publicada, mas logo imediatamente suprimida, mas estaria escondida aí nos arquivos vaticanos. Uma missa inválida. Então, é isso que nós esperamos, a promulgação de uma missa inválida, que já
Bom, aqui no Brasil nós tivemos lá no Amazonas, né? Aquela missa aqui. Está ad experimentum. Também aquela missa lá no México, uma missa que está ad experimentum. Então, que não tem validade. É isso que deve fazer. Claro, ainda chegaremos a uma coisa pior, isto é, ao explícito culto luciferiano. Aí quando o anticristo estiver presente, vai se cultuar a ele e homenagear a ele como um Deus, como se Deus fora. Tá? Aquilo que não se fez a Jesus Cristo, nosso Senhor, que era o Messias, Israel não fez a Jesus, nosso Senhor. Tá? O culto e o reconhecimento de que ele era o Cristo. Ao anticristo se fará. Um reconhecimento como se ele fosse Deus. E se lhe prestará culto. E essa contra-igreja, antes de Bergoglio, até agora de Bergoglio, e logo de seu sucessor, fará isto. Prestará culto a Satanás, a Lúcifer, que estará na pessoa do anticristo. Aqui... daria para falar também sobre o vídeo de ontem que o padre lançou, só para lembrar eles, assim, né? Então, ontem eu falei sobre a morte de Francisco, né? Hoje sobre a igreja. Ontem sobre a morte de Francisco. Está aí nos nossos canais, nos 2 canais está, do YouTube. Basta por todos os canais, todas as redes sociais. Nós temos publicado isso em todas as nossas redes sociais. Então é só procurar e se encontrará. Né? Mas, padre, culto a Lúcifer será como? Dentro dos templos? Hã? Ou... Sim. Lá no Vaticano. O culto a Lúcifer, já disse, olha, o Lúcifer, afinal, ficou com uma grande inveja do papado. Aí criou um ódio muito grande pelos papas, né? Perseguiu eles durante toda a história e agora está fazendo isso que fez com Bergoglio e fará com o próximo antipapa. Já vou dizendo assim, já vou adiantando assim, para tirar toda a esperança de quem quer que seja. Então, mas ele quer ser, ele até quer ser maior, mais do que um papa. Ele vai querer, já disse isso, ele vai querer ocupar os aposentos pontifícios que Francisco, na sua, bota aspas e muitas aspas, na sua falsa humildade, já vou dizendo assim, porque senão, na sua falsa humildade não quis ocupar, ele quererá ocupar, e o seguidor de Francisco também certamente não quererá ocupar, ele quererá ocupar os apartamentos pontifícios com todo o seu staff, né? Ele vai querer desfilar na cadeira gestatória, aquela que os caras carregam nos ombros, ele vai querer usar aquilo, ele vai querer usar uma tríplice, se não quadrúplice coroa, né, para ser mais do que com certeza ele vai querer. Né? Ele vai querer que o próximo Papa se ajoelhe e beije os seus pés, os seus sapatos, como Francisco fez aí, e o próximo fará. Ele vai querer sentar e fazer com que lhe prestem um culto satânico, com demônios, como se... Bom, enfim, né? Com certeza. Ele vai querer, tudo isso ele vai querer. Aí todas as religiões juntas, se reunindo lá, e homenageando ele, e, enfim, um culto luciferiano. Não se esqueçam, o anticristo vai canalizar Lúcifer. Eles perguntaram também sobre, poderia explicar sobre a questão do Papa Negro? Ah, Não?
Olha, o Papa, nem eu sei. O Papa Negro era Francisco. Vejam, o que aconteceu? Quando uma congregação, uma ordem se forma, isso, agora a gente nem sabe mais como ver isso, porque aí continua a lei continua, mas a observância da lei é praticamente nula. Então, quando uma congregação se forma, um dos requisitos para ser aprovada a congregação pela Santa Sede é que apresente uma roupa eclesiástica ou religiosa, né? Então, as mulheres, qual é o véu que vão usar, como é que vai ser a roupa, como é que vai distinguir das outras congregações, das outras ordens religiosas, enfim, apresente uma roupa, exigência para ser aprovado a nova congregação, a nova ordem. Ordem não sei, não tem mais novas, né? Mas as novas congregações. Então, devem se apresentar. Na ocasião da criação dos jesuítas, eles não quiseram apresentar uma veste diferente do que aquela dos padres seculares, né? E por isso eles se tornaram, e o seu superior, o seu geral, se vestia como um padre. Mas adiante sobre a sua congregação, prestem bem atenção, sobre a sua congregação, o geral jesuíta tinha, de certa forma, o mesmo poder que o Papa tem sobre a Igreja Universal. Quer dizer, as regras dos jesuítas são feitas de tal forma que o seu superior geral, o seu geral, tem o poder que ele tem sobre a sua congregação é semelhante ao poder que o Romano Pontífice, eu já expliquei isso, tem sobre a Igreja Universal. Como eles conservaram a batina preta dos padres seculares, então se diz que o superior geral dos jesuítas é o Papa Negro. Não tem a ver com a cor da pele, com a raça, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a batina. Usava a batina preta. Nem nós, os padres seculares, usamos batina preta. Mas ele tinha um poder sobre a sua ordem dos jesuítas, ele tinha um poder semelhante àquele que o Romano Pontífice tem sobre a Igreja Universal. Então o Romano Pontífice é o Papa branco, que se veste de branco, e ele seria para a sua congregação como que Papa Negro. Ora, como Francisco era jesuíta, isto é, e se tornou Papa branco, a gente atribuía a realização desse dito, dessa profecia, a Francisco, porque ele vinha da congregação do Papa Negro. É simplesmente isso. Não tem a ver com Sará, né? Ou com qualquer africano, com qualquer pessoa que tenha pele mais escura, ou seja, negro. Não tem nada a ver com isso. E isso significa que o próximo Papa não precisa ser negro. Nem jesuíta. Isso já se realizou em Francisco. Talvez nós não devamos fazer uma distinção muito forte entre o antipontificado de Francisco e o antipontificado do antipapa que virá. Assim como não fazemos, pelo menos doutrinalmente, não fazemos distinção entre o pontificado de João Paulo II e o pontificado de Bento XVI. Até porque Bento XVI era o grande teólogo que João Paulo II seguia. É isso. Agora, o próximo antipapa, ele deverá ser muito mais terrível que Francisco. Uma ideia. Veja, nós já dizíamos que Francisco, chamávamos Francisco de demônio, hein? Chamávamos Francisco de demônio, porque o Apocalipse, nos seus capítulos 12 e 13, nos apresentam uma cópia da Trindade, uma cópia demoníaca da Trindade. Nas três grandes esferas, aquela inominável
que é Lúcifer, a primeira e a segunda besta. Né? Francisco seria a segunda besta. E por isso ele fazia, nós dizíamos, ele fazia parte da Trindade satânica. Né? E ele foi, de fato, para a Santa Igreja Católica, ele foi um demônio. Um demônio esse homem que está lá sendo velado. Foi um demônio. Agora, se o próximo, merecer mesmo, e merecerá, creio que sim, o título de falso profeta de Apocalipse 13, 11 seguintes, bom, se ele for realmente um demônio, agora imaginemos nós o quão mais terrível ele não será. O quanto mais terrível ele não será. E contudo, aquilo que eu dizia de Francisco, digo do futuro antipapa e falso profeta de Apocalipse 13, 11 e seguintes. Isto é, ele será desprezado pelo anticristo, como se nada, como se lixo fosse. Né? Talvez mais do que até Francisco, se as duas coisas acontecerem em certa concomitância, porque então ele fará sempre e somente aquilo que lhe ditar, lhe ordenar o anticristo. Será um capacho, um simples capacho do anticristo. Se Francisco já foi, e nós acreditamos, continuamos acreditando nisso, que ele conhecia e obedecia ao anticristo, né? Nós não conhecemos, mas os grandes o conhecem. E ele mesmo devia conhecê-lo, digo, o antipapa Francisco. Imagina agora o que virá, quanto não lhe será subserviente. Quanto não lhe será subserviente. E com isso será desprezado pelo anticristo. Nós veremos isso, assistiremos, com certeza. Mais alguma questão? Não, mais ou menos tudo respondido. Então, agradecemos a Deus e estejamos atentos, porque surge uma questão, nós voltaremos a fazer alguma live. Vamos agradecer a Deus, a Nossa Senhora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Nada que um gatinho não faça, né? Deus abençoe, até o próximo. Não teremos oração às 12 horas, eu tenho um exame do coração para fazer agora, logo depois do meio-dia, devo almoçar bem cedo, e ir para outra cidade, então voltaremos às 18 horas. Se Deus quiser, já estarei livre, já estarei em casa, com véspera e adoração eucarística. Um bom dia, até lá, fiquem com Deus.